Alô, seguidores da RDK, continuando com a Adriana e com o Danilo, prefeito e vice. O Danilo está falando sobre a entrada a candidata a prefeito. Isso. Então, assim, eu, claro, fui aquela vez candidato, a gente sabia que era uma eleição bastante difícil, nunca fui, era assim secretário, mas jamais imaginava eu poder administrar o município. Mas eu tenho assim um orgulho muito grande e que bom que eu aceitei esse desafio. Foram 8 anos, né, de muitas conquistas, muitas marcas. Hoje a gente passa para as pessoas e diz, Danilo, como foi bom, 2001 a 2008, quanta coisa foi feita, até que em 3 anos consecutivos, a Rio do Meio estava com a melhor saúde do estado do Rio Grande do Sul. Então, muitas coisas que a gente conseguiu fazer. Claro, depois disso, eu entrei na vida de novo, de empresarial, né? E tanto é que eu achei que eu não ia mais ser candidato. Tanto é que na última eleição eu relutei, eu não queria ser, porque a gente tem a empresa, tem a família, eu prezo muito pela nossa família. Antes eu falei do pai, da família do pai, agora eu já tenho a família nossa, 2 filhos, uma nora, um genro, 3 netos, e a gente é passageiro. Hoje eu já estou com 60 anos e eu preciso dar essa atenção para eles. Por isso, às vezes, agora, então, como prefeito, às vezes também a gente não vai em tudo, em todas as atividades da comunidade, porque a gente se reserva também esse tempo de família. Então, a última eleição, eu relutei, não queria ir, eu achei que eu já tinha feito a minha parte como cidadão de ter ajudado o município. Mas aí houve esse apelo do partido, a família não queria, até que a minha esposa, a Vera, também relutou até o final, não queria que eu fosse candidato. Os meus filhos, a minha nora, o meu filho, a minha filha até já sempre me incentivou mais, mas no momento que o PDT, então, que hoje estamos coligados, indicou a Adriana para ser a nossa vice-prefeita, aí eu sempre digo, acho que amoleceu até o coração da Vera, da minha esposa, porque elas eram colegas de aula, elas trabalhavam junto e ela, acho que se convenceu que a Adriana iria nos ajudar muito nessa administração, o que está acontecendo também. Então, isso fez então com que, de novo, a gente colocou o nome à disposição, fomos vencedores e agora temos esse grande desafio, nesses 4 anos, de nós dizermos por que nós queríamos ser prefeito, porque a Adriana queria ser vice-prefeito. Então, a gente se orgulha muito disso, sabemos que temos ainda 1 ano e alguns meses para nós administrar, e eu sei que as pessoas muito esperam dessa administração da Danilo e Adriana. Adriano, e o desafio de ser vice? Muito grande também, né? Porque eu não vivi isso que o Danilo viveu antes. É uma situação nova na minha vida, essa questão de... Eu sempre estive em direções e coisas que eram além, né? Então a gente também era uma pessoa pública, mas dentro de uma comunidade escolar. Hoje, eu sou pública dentro do meu município, até aqui da região, né? No caso, hoje, além de ser Adriana, estou vice-prefeita, né? Então é um desafio porque a vida muda total, né? Por exemplo, até a gente estava falando no intervalo, né? O mês tem 4 finais de semana, por exemplo, né? E desses 4 finais de semana, como eu falei antes, então, eu tenho minha família, eu tenho meu pai com 90 anos, que muita gente conhece, o seu Antônio com o seu Corolla pela cidade, que é um perigo, minha mãe com 85, igual ao Danilo, certo? Então, eu ajudo a minha família também, que o fim de semana é dos meus pais, ficar com os meus pais, né? E tem a família do meu marido, o Carlos, que também colabora com a minha família, que também eu tenho a minha sogra com 88 anos, com Alzheimer, e o meu cunhadinho, que eu já falei antes, o Sandro, que também no fim de semana
do mês ele fica conosco. Então, de 4 finais de semana, eu tenho 2 fins de semana que eu preciso me repartir, além de toda a programação que existe no município, que, como o Danilo falou, quando a gente se propôs a estar aqui, eu me propus a ajudar, a participar ativamente. Só que existe essa Adriana família, Adriana mãe, Adriana esposa, Adriana filha, Adriana nora, que também tem que fazer a sua parte, entendeu? Então isso, às vezes, as pessoas não entendem, né? Então assim, eu tenho até um calendário do fim de semana livre, fim de semana pai e mãe, fim de semana livre, fim de semana sogra. Para mim, ter isso, assim, enxergando isso, bem visível, para não prometer que eu vou no lugar e eu não posso estar. Porque principalmente nos domingos, né? Porque o sábado eu ainda consigo administrar e não ficar direto com eles, mas o domingo é o mais complicado, porque daí é o almoço, daí é aquele momento que a gente fica do mês inteiro, entende? Então, como o Danilo falou, eles já não têm idade, que eu não posso dizer se amanhã estão aí, apesar que ninguém sabe, né? A sua hora, mas a gente vai regulando por idade, né? Pela ordem natural das coisas. Então, assim, é um desafio grande nesse sentido. Fora outras coisas, né? Coisas que me cobram hoje, que jamais iriam me cobrar se eu não estivesse neste local, neste posto. Então, assim, ó, a gente é 24 horas cobrado, a rede social é muito cruel, certo? Eles se falam, as pessoas falam o que querem, da forma que querem, sem perguntar, sem ter informações, e depois, para até isso voltar, então eles não olham o que eles falam, sabe? Eles vão me magoam às vezes por coisas que poderiam perguntar, que seria muito mais simples e não estariam também faltando com a verdade. Então essas coisas polêmicas que são além, né? Além, é bem complicado na vida pessoal, porque como o Danilo falou, vocês também nos questionaram, nós temos uma família ao nosso redor que sofre o tempo inteiro com a nossa posição. E essa questão de família, eles precisam de vocês dois, mas vocês também precisam. Mas é claro, se não está andando bem em casa, nós também não vamos estar bem aqui, né? Não vamos estar bem, verdade. Então, isso é muito forte, né? Então, é como qualquer outro ser humano, né? Como tu falaste, nós somos humanos, nós somos pessoas que acertamos e erramos, estamos aqui nos empenhando ao máximo para acertar mais, né, Danilo, do que errar. Mas muita coisa mudou também, até em defesa do Danilo agora, né, porque quando ele era meu chefe, né, eu sempre tenho que avisar isso, né, 2001 a 2008 ele era meu chefe. Era tudo diferente em questão de leis também. As coisas funcionavam de forma diferente. Hoje, a burocracia é muito grande de tudo. As pessoas pedem uma coisa, a gente não consegue logo atender. Mas hoje, depois da pandemia, se ficou tolerância zero, né? Eles ligam aqui ou eles fazem um protocolo na terça e na quarta isso já tem que estar encaminhado, quando nós temos uma população toda para atender. E o número de Arroio do Meio cresceu muito. Eu não estou dando desculpa para aquilo que nós estamos tentando acertar. Não é isso, mas é a realidade. E muita coisa a gente só entende estando aqui. Não tem como tu saber se tu não vive esse dia a dia, certo? Porque a prefeitura não deixa de ser uma grande empresa. Né? Eu tenho a nossa empresa, que é a Tribom, eu tenho um sócio, né? Então eu tenho que dar satisfação para ele. Na prefeitura é diferente, nós temos mais de 22 mil sócios aqui na prefeitura, então a responsabilidade é muito grande. E como a Adriana disse, nós temos leis, a gente tem que procurar fazer bem certo, senão nós vamos responder por isso, e também fazer certo, porque a gente está lidando com o dinheiro público, né? O dinheiro aqui da prefeitura é de cada um, né? Tudo que se faz, e muitas vezes a gente diz até para as pessoas aqui na rua, ou mais no interior, ó, quando vem uma máquina na tua propriedade, tu pode dizer para o motorista, cuida da máquina, porque a máquina é minha, né? É tanto do motorista como também minha, né? Então, acho que essa consciência as pessoas têm que ter. Nós estamos como prefeito, Adriana como vice-prefeita, mas nós administramos o dinheiro que é de todos os munícipes. Isso é muita responsabilidade. As pessoas às vezes não... Eu enxergo isso com muita responsabilidade.
estar aqui todo dia, de manhã até dia, de tarde, todo dia, isso para mim é muita responsabilidade. A gente encara isso como um trabalho, certo? Eu também, então, como o Danilo falou, eu também trabalhei como administrando um posto de combustível, que as pessoas sabiam, já ajudei meu marido na revenda. Então a gente sabe o quanto é importante esse controle financeiro. E a prefeitura é muito pior, porque existem várias entradas e N saídas, né? E tudo tem que ser justificado. Então, assim, essa preocupação, às vezes as pessoas não entendem, às vezes, que tu não pode fazer alguma coisa. E o que eu quis chamar antigamente, assim, era diferente. O tempo que o teu pai era prefeito lá era diferente. Totalmente diferente como poderia atribuir os recursos. Hoje está muito mais amarrado. E qualquer coisa tem que dar explicação. E eu acho que está certo. Isso não é dinheiro. O Danilo já disse, não é dinheiro nosso. Tem que saber para que foi, como foi, onde foi, e está certo. Eu concordo, eu sempre disse isso, e não é porque hoje eu estou aqui, eu vou mudar o meu discurso, certo? Então a gente se preocupa. Hoje, então, existem brincadeiras nas redes sociais, né, que o Danilo não pode ver uma estrada que está botando asfalto, não pode ver um terreno baldio que está construindo, mas eu vejo isso como um elogio, eu já disse para ele isso. Leva isso como um elogio, porque é trabalho, e nós estamos aqui trabalhando. Certo? Mas trabalhando com responsabilidade. Pena que nós não vamos conseguir, né, Danilo? Todas as estradas que estão de chão, botar asfalto para. Pena! Porque a nossa população merece isso, nós falamos isso. E a gente fala isso porque nas caminhadas da campanha nós sentimos esse anseio da sociedade. Então, se hoje eles nos criticam por estar fazendo tanta coisa assim, nós não vimos isso como crítica porque foi pedido. Foi pedido para aquelas pessoas que não tinham voz em vez de falar, eles falaram para nós pessoalmente. Mas não é por isso que a educação não está ganhando recurso, não é por isso que a saúde não está sendo assistida, não é por isso que o CRAS não está tendo, entende? A gente está olhando como um todo. Só que o que aparece mais? O que aparece mais? O asfalto, pavimentação, isso é volume maior, só que o volume é maior em todos. Então, eu tenho muita tranquilidade, hoje o que eu disse, nós falamos, eu e Danilo, eu quero estar aqui na prefeitura e caminhar de cabeça erguida na rua para dizer que nós estamos fazendo o que a gente faz, o que não fala, não faz. E está com a consciência tranquila, né, passando os 4 anos de administração, poder dizer, eu fiz o máximo, eu fiz o que foi do meu alcance, eu fiz o melhor. E, como a Adriana disse, poder amanhã, depois de prefeito, a Adriana vice-prefeita, estar caminhando na rua e não se apontar, dizer, tu falhou, tu errou por querer, tu fez isso. Então a gente tem muito cuidado e para isso a gente se sente muito seguro, porque nós temos uma equipe muito boa. Porque o prefeito e a vice-prefeita não fazem nada sozinhos, né? Tem que ter uma equipe boa e a gente fica muito feliz que os nossos partidos, que não é diferente, né, em qualquer administração, estamos aqui por causa dos partidos e claro, depois de eleitos nós não temos mais partido, mas os partidos então indicaram pessoas para colaborar conosco, secretários, coordenadores, tanto é que cada sexta-feira de manhã nós estamos sentados nessa mesa aqui do lado, fazendo o planejamento, avaliando como foi a semana e projetando então a semana seguinte. Então é dessa forma que nós trabalhamos, sempre com os pés no chão, temos essas pessoas responsáveis em cada setor e isso nos dá tranquilidade, mas mesmo assim a responsabilidade é nossa. É muito grande e a gente sabe disso e também não vamos fugir disso. E como a Adriana disse, né, nós somos prefeito e vice-prefeita 24 horas por dia, né? Isso é de segunda a segunda. Então, a gente, dentro do possível, está correspondendo com o nosso papel de administrador público. E assim, né, Danilo, só para terminar, eu penso que o nosso trabalho é tão sério que quando a gente estava em campanha, porque isso às vezes é importante a gente falar, né? Nós falamos que nós íamos trabalhar os 4 anos, mas não é simplesmente por fazer uma promessa de campanha.
é porque é isso que tem que ser feito. Porque se tu uma empresa tu só trabalha quando tu quer, tu não vai conseguir manter uma empresa. Então o que aconteceu? Nós entramos aqui, nós começamos a trabalhar logo no primeira semana lá com obras e coisas, porque a gente falou que ia fazer isso. E a gente continua nisso. E repito, podemos errar, mas queremos acertar mais do que erramos, né? Próxima parte, então, tá? Segunda, vamos para a terceira. Eu quero saber se ser prefeitos é só dizer sim, tá ok? Já voltamos.